O que é engraçado é que isso é 1948, São Luís do Maranhão, Macondo, sabe? Macondo, aquela cidade lá do 100 anos de solidão, onde as coisas acontecem 100 anos depois. Pois é, eu nasci em Macondo. Então o movimento modernista de 22 só chegou lá em 49, mais ou menos. Quer dizer, eu estava até aí estudando metrificação, e aí quando chegou a poesia moderna, o jornal começou a publicar sonetos brancos do Murilo Mendes. Eu li aquilo, mas branco, soneto branco, não tem rima, não tem nada. Bom, aí eu sei que aí um dia apareceu poesia até agora, do Carlos Drummond de Andrade. Era a primeira vez que reunia os poemas do Drummond num livro só. Aí é que eu fui ler. Você não conhecia, não tinha ouvido falar? Não, não tinha, eu não tinha ouvido falar, não. Aí quando eu li, eu fiquei cabreiro, porque veja bem, a minha poesia, a poesia que eu lia, né, que era Hora de Reis, Ouvir Estrelas, certo perdeste o senso, eu virei no encanto, que para ouvi-los, muita vez desperto e abro a janela pálida de espanto. Ou então, alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Né? Isso que era poesia. Aí eu vou ler, assim, lua diurética. Eu falei, lua diurética? Escrevo teu nome com letra de macarrão na sopa. Eu falei, cara, não, isso não é poesia? Esses caras estão de gozação. Mas diziam que era, e aí como eu não sou muito pretensioso demais, eu devo estar errado, aí eu fui para a biblioteca ler os livros sobre poesia moderna. Aí descobri o Empalhador de Passarinho, Mário de Andrade, que falava de poesia, Cinzas das Horas, de Otto Maria Carpo. Aí eu fui lendo, aí eu fui entender por que aquela poesia era assim, a poesia moderna. Está entendendo? E que eu, na hora, não aceitei, não, mas aí eu virei poeta moderno também. Eu virei poeta moderno, mas moderno radical, mais radical do que o Drummond. Sabe? Foi. Eu cheguei à conclusão de que esse negócio de rimar e metrificar, que isso era um troço que tinha que ser excluído, mas de uma maneira total. E a tal ponto que eu achava que a partir dali a linguagem tinha que nascer junto com o poema. Veja você. Então, a linguagem não podia anteceder ao poema. A criação do poema seria a invenção da própria linguagem. Então, bom, eu não vou me demorar nesse assunto, mas eu só sei dizer que esta atitude, que era contrária à atitude anterior, quer dizer, a poesia anterior significava que tem normas, tem medidas, tem princípios, tem uma série de coisas a obedecer. Então, a minha atitude a partir daquele momento era de não obedecer a norma alguma, de não ter norma nenhuma. Então eu entrei numa aventura literária de tal ordem que eu terminei desintegrando a linguagem. Os poemas que eu comecei a escrever em 1950, que é quando eu tomei essa atitude, e que eu terminei em 53, 54, constitui um livro chamado A Luta Corporal. É um livro que é uma aventura literária com essas características, de chegar a uma linguagem essencial a que nunca eu poderia chegar, evidentemente, e não cheguei. E o que é que eu terminei? Eu terminei foi desintegrando a linguagem, porque eu não abria a mão da minha atitude e a linguagem não se sujeitava à minha vontade. Então terminamos brigando e eu arrebentei com a linguagem. E foi assim. Essa é a minha rápida aventura, os começos da minha aventura poética. Isso dá para dizer que é a primeira vez, né, que aconteceu, depois das inúmeras vezes que você destruiu tudo que já tinha feito ou abandonou o que tinha feito.
Para fazer outra coisa, né? Eu não quer dizer, a minha poesia se caracteriza de algum modo por uma sucessão de rupturas, mas não é uma coisa deliberada, entendeu? Não é uma coisa deliberada. Eu nunca quis ser vanguardista, eu nunca quis ser nada. Se o primeiro livro, como eu falei, A Luta Corporal, resultou no que resultou e numa desintegração da linguagem, não é porque eu queria fazer algo que nunca ninguém tivesse feito, é que eu entendi que eu ia fazer com que a linguagem coincidisse com a criação do poema. Então, como isso é uma coisa impossível de ser realizado, mas eu continuo teimando até hoje. Então, eu desintegrei, entendeu? E ao longo da vida, quer dizer, as descobertas e os caminhos que eu percorri foram surgindo em função da minha experiência de vida, do meu trabalho como poeta e das minhas opções políticas, e das minhas opções amorosas e das minhas opções estéticas. E então... mas nunca é nada de propósito. Eu nunca planejei escrever um livro. Aliás, eu nunca planejei nada na minha vida. Eu sou uma pessoa sem projeto. Aliás, pago um alto preço por isso. Mas eu não tenho projeto algum. Eu vou inventando a minha vida, vou vivendo à medida que as coisas vão acontecendo. Você entendeu? Não planejo. Eu não estou dizendo que isso é bom, não, mas é o meu modo de ser. Então, de repente, eu tenho uma vontade de escrever determinada coisa e eu escrevo, me empenho, me apaixono e me envolvo e escrevo. Você está entendendo? Mas antes eu não estava pensando em fazer aquilo. Você está compreendendo? Não estava pensando. Então, de modo que por isso é que tem isso que a Adriana falou, que rupturas que se sucedem, entendeu? Mas é sempre assim. A impressão que eu tenho é que eu descubro um veio, né? No sentido veio de ouro, um veio mineral. Eu descubro aquilo e fico cavucando ali até esgotar. Aí quando esgota, aí acabou, aí o livro está pronto, aí eu tenho que publicar o livro, porque esgotou. Entendeu? E a sensação que eu tenho depois que eu esgoto é que eu não vou escrever mais. Aliás, isto é uma sensação constante na minha experiência. Eu, quando escrevia A Luta Corporal, é evidente, depois que eu desintegrei tudo, eu disse aos meus amigos que eu não ia mais escrever, que eu tinha destruído a minha linguagem, que eu não ia mais escrever, e que eu fiquei arrasado, porque a única coisa que eu tinha a fazer na vida, quer dizer, eu tinha me inventado poeta, e aí desmontei, desinventei, aí fiquei sem nada, tá entendendo? Fiquei sem nada. Aí fui ler filosofia, fui ler os pré-socráticos, mas eu não era poeta, não queria. Bom, então eu fui reinventando. Um belo dia eu comecei a escrever uma outra coisa, um livro louco chamado Crime na Flora, que é um livro, não tinha título, depois já ganhou esse título, mas é um livro que não tem ordem, que não tem propósito, e eu não sabia o que eu ia escrever também, porque, veja bem, os poemas, eu já falei que a gente não sabe o que vai resultar, mas se eu estou escrevendo sobre o cheiro do jasmim, eu sei que o tema é esse, certo? Agora, esse livro, Ordem e Progresso, eu não sei que tema era, eu não sabia de nada. Eu tinha que sair do imobilismo e do estado a que eu tinha chegado, então eu tinha que escrever algo, mas eu não tinha sobre o que escrever. Então eu era um orador sem assunto. Sabe, eu tinha que fazer um discurso só que é sobre nada. Então eu comecei a escrever aquele livro assim, foi no meio, foi surgindo um assunto. É um livro bem pirado.
Tanto que ele não está, ele não se insere. Eu tenho o volume chamado Toda a Poesia, que estão todos meus poemas, mas ele não está ali, porque ele não cabe ali. Ele não é poema, mas ele também não é ficção, eu não sei o que ele é. Então ele está separado lá. Não coube. Não coube. Tá. Agora, sabe como é que esse livro termina? Eu soube. É engraçado. Como ele não tinha propósito, eu não sabia como terminá-lo. Certo? Então um dia, mas eu tenho que terminar isso. Né? Tem que dar um fim desse troço. Então eu assim, mas como que eu vou terminar? Aí sabe como é que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Eu peguei uma caneta vermelha e uma caneta azul. Aí peguei folha de papel, prendi e comecei a escrever com a caneta azul. E uma história louca. Comecei a escrever. Aí pulava, como se deixando um espaço, tudo em azul, escrevendo, até o fim. Aí peguei a caneta vermelha e comecei a escrever no intervalo das linhas azuis, uma outra história, em vermelho. Tá certo? Se você ler assim, azul tinha uma história, se lesse em vermelho tinha outra história. Tá certo? Aí depois eu datilografei e ficou numa cor só. Então ficou um troço totalmente caótico. Porque eu seria incapaz, né, como qualquer pessoa, de criar tamanha desordem. Tá certo? Como é que porque os surrealistas, eles pensaram em criar o automatismo psíquico. Eles inventaram uma coisa chamada automatismo psíquico. Que é você escreve uma palavra qualquer e aí dispara escrevendo sem pensar. Mas que isso aí é teoria, não consegue fazer isso. É. Não consegue. É difícil. Tá vendo? É coisa de teoria de vanguarda, mas não consegue. Então o meu método é mais eficiente do ponto de vista de criar o caos. Ali você consegue uma linguagem sem ordem nenhuma mesmo. É uma confusão louca. Agora, e o pior é que tem sentido. Tem um sentido louco. Porque como nós necessitamos, é que nem a vida. Como nós necessitamos de dar, porque a vida não tem sentido nenhum, né? Mas como nós necessitamos que tenha sentido, a gente atribui sentido. Então o texto, aquele meu texto é assim, ele não tem sentido, mas o nego lê e encontra sentido ali. Cada um encontra um sentido diferente. Esse livro ficou 30 anos sem publicar, porque eu também achava um disparate. Mas eu não vou publicar uma coisa dessa. Aí quando foi um dia, como o mundo foi ficando tão louco, a tal ponto que cabia já o meu livro, aí eu publiquei. Já que todo mundo está pirado, então publiquei. Crime na Flora. Não teve muitos leitores, não. Não teve, mas tem uns fanáticos, porque as coisas... Tem alguém que vai montar? Teve um cara que montou. Não, mas agora não vai ter outro. O João, filho da Cissa, não estava falando disso? O outro vai montar, é? Eu acho que ele tem vontade, não sei se ele vai montar, não. Mas ele... Mas houve uma montagem, então? Houve uma montagem em Belo Horizonte, fizeram uma montagem. Eu fiquei besta quando os caras me disseram que iam montar. Você viu a montagem? Eu falei, mas tem muito louco, não? E me chamaram para ir lá assistir a estreia, eu fui. Claro. Eu falei, isso vai ser uma loucura, você linchado lá. Mas não, gostaram.